Bom dia, turma. Hoje a gente vai dar continuidade para fechar a matéria, volume e capacidade. Uma parte ele fala de capacidade, que é a quantidade de líquido ou de qualquer coisa que caba no recipiente, e o volume é a área para eu saber quanto cabe ali, tá? Em metros ou centímetros ou decímetro, tá bom? Então, primeiro, ele diz que no início deste capítulo estudamos algumas equivalências de medida. Por exemplo, o centímetro cúbico é 1 milímetro, é 1 mililitro. 1 metro cúbico é 1000 litros e 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, essas equivalências de medida vocês têm que ter gravado na mente, porque na capacidade e volume a gente vai usar bastante. Porque às vezes o exercício dá o volume, né, sendo em centímetro cúbico, metro cúbico ou decímetro cúbico, e você calcula a quantidade em litro, mililitro que cabe nesse recipiente, tá? O primeiro exemplo que ele dá é: qual a capacidade em litros de uma piscina com formato de paralelepípedo, cujas dimensões internas são 20 metros, 10 metros e 1,5 metros. O volume do paralelepípedo a gente faz com 3 dimensões. A gente vai multiplicar uma pela outra. Esse exercício ele deu as 3 medidas, então é só você fazer a multiplicação. 20 vezes 10 vezes 1,5 e você vai achar o volume. Porém, ele não quer apenas o volume, ele quer saber quanto em litros, né, a capacidade, ou seja, o quanto em água que cabe nessa piscina. Então, primeiro de tudo, eu tenho que calcular o volume, né? As unidades medidas eles estão todos em metro, então não preciso transformar. O meu volume vai ser 20 vezes 10 vezes 1,5, que dá 300 metros cúbicos. Então, a gente vai lá na medida de equivalência e vai ver qual que usa metro. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, se 1 metro cúbico é 1000 litros, 300 metros cúbicos são quantos litros? É só fazer a multiplicação. Vai ser 300 mil litros. Então, essa piscina, que tem volume de 300 metros cúbicos, cabe 300 mil litros de água. É isso, galera. Os exercícios, eles estão todos em volta desse modelo. No segundo exemplo, ele mostra: a figura ao lado representa um reservatório de água em formato de paralelepípedo, cuja capacidade é 2.700 litros. Determine a altura interna em decímetros desse reservatório. Se ele já deu a medida de capacidade e ele deu as 3 medidas, ele quer saber uma delas. Então, o que a gente vai fazer? Ele mostra lá na página 183 o restante do exemplo. 2.700 litros, né? Vezes 1 litro. Aí ele fala que 2.700 vezes 1 decímetro cúbico, que é igual a 2 vezes 700 decímetros cúbicos. Então, se eu sei que o litro é igual ao decímetro cúbico, eu faço a conversão agora de trás para frente. Ele deu o litro e você tem que descobrir em decímetros cúbicos quanto que vale, ou centímetro ou em metro, dependendo da transformação. Aqui a gente viu que o litro ele equivale ao decímetro cúbico. Então, 2.700 litros é igual a 2.700 decímetros cúbicos, tá bom? Então, eu vou fazer o exercício dentro do cálculo de volume, porque eu já sei o volume, eu já sei a capacidade. Então, ele quer a altura. Então, no lugar do volume, eu vou colocar 2.700, que é a capacidade. O 10 é a altura. O 15, o 10 é o comprimento, o 15 é a largura e o H é a altura que eu quero. Então, eu vou calcular a altura, vai continuar sendo H. Quando eu coloco letra para um lado e número para o outro, a minha altura dá 18, tá bom? Então, o exercício, ele pode te dar o volume para você achar a altura, pode te dar a altura para você achar o volume e vice-versa, tá bom? Mas, o mais importante aqui são as unidades de medidas equivalentes, tá ok? Por hoje é só, vou passar a atividade para vocês. A primeira parte da aula a gente vai terminar os exercícios e depois a parte de conexão, o que eu estudei, tá ok? Tenha um bom dia e tchau!